Muitos acreditam que o socialismo soviético construiu uma sociedade sem classes, que todos tinham o mesmo salário e recebiam benefícios suficientes do governo para uma vida mais digna do que no capitalismo. Mas isso nunca aconteceu. Assim que os bolcheviques chegaram ao poder, uma nova elite econômica começou a surgir na Rússia: a nomenclatura. Essa classe era formada por membros do partido que passaram a administrar a máquina do governo, tendo privilégios e acesso a mansões, bens de consumo de luxo e muito dinheiro. Na Rússia, nem a Revolução nem o Estado jamais foram dirigidos pelos operários de fábrica. Os únicos dirigentes foram os revolucionários profissionais. Onde está a prova de que se tratava mesmo de uma ditadura do proletariado? Quem foi para o poder? Os operários? Os camponeses? Uma velha fotografia nos mostra o primeiro conselho dos comissários do povo. Estão todos lá, sentados em volta de uma mesa, olhando para nós. Entre eles há nobres, Lunacharsky e o próprio Lenin. Há intelectuais, alguns burgueses. Mas onde estão os operários e os camponeses? Todos os comissários bolcheviques do povo têm apenas um ponto comum. São todos dirigentes da organização criada por Lenin. Foi esta organização que tomou o poder de Estado. Que classe representa essa organização? Ela só representa a si mesma e é o próprio embrião de uma nova classe dominante. A nomenclatura é a prova de que quem exercia o poder na União Soviética não eram os trabalhadores. Tanto os sovietes quanto os operários e os camponeses eram subordinados às ordens da nomenclatura, formada por membros do partido. Foi o Partido Comunista que exerceu a ditadura do proletariado, capturando o controle dos sovietes e da máquina estatal, cujas posições-chave foram prontamente preenchidas por seus principais membros. Se você está gostando desse vídeo, vai gostar dessa novidade. A editora Caravelas é a nova patrocinadora do Manual de História. Agora você vai conhecer melhor cada um dos livros publicados por essa nova editora, que vem lançando obras estrangeiras de história que o público brasileiro nunca teve acesso, além de outros livros inéditos. Se você não comprava livros de história por achar que todo historiador é socialista, você vai se surpreender com o site da editora Caravelas. 3 livros sobre a Idade Média acabaram de ser lançados: A História das Cruzadas Sem Mitos, de René Grousset, A História da Inquisição Sem Mitos, de Jean Guiraud, e A Cavalaria, o Espírito que Formou a Cristandade, de Léon Gautier. Visite o site da editora e confira. Durante décadas após a Revolução Russa, muitos historiadores no Ocidente nem sabiam da existência dessa classe. A informação veio à tona quando dissidentes soviéticos que foram integrantes desta classe fugiram do país e contaram suas experiências, mais tarde confirmadas pela abertura de documentos confidenciais após o fim do regime. Um desses dissidentes foi Mikhail Voslensky, que escreveu: "Toda a informação sobre os postos da nomenclatura é estritamente secreta. As listas da nomenclatura fazem parte dos documentos mais confidenciais. A nova classe vai mais longe, ela nega sua própria existência." Milovan Đilas era um político de destaque na Iugoslávia, cotado para ser o sucessor do presidente Tito Broz. Mas irritado com a corrupção dentro do Partido Comunista, começou a fazer críticas à burocracia stalinista e acabou sendo preso. Mais tarde escreveria: "A maior ilusão foi de que a destruição da propriedade capitalista resultaria de uma sociedade sem classes. A classe capitalista de fato foi destruída, mas uma nova classe, até então desconhecida da história, tinha sido formada. Esta nova classe, a burocracia, ou mais precisamente a burocracia política, tem todas as características das anteriores e algumas características novas. O partido antes vivo, cheio de iniciativa, desapareceu para se transformar na oligarquia tradicional da nova classe, atraindo aqueles que aspiravam a se juntar à nova classe e reprimindo aqueles que tinham quaisquer ideais. Este é o destino inescapável de todo o Partido Comunista no poder." Muitos autores confirmariam isso mais tarde em outros países como China, Cuba, Polônia, Romênia, Coreia do Norte, Vietnã, Angola, etc. O sistema da nomenclatura na China evoluiu para atender às necessidades dos líderes partidários de controlar o Estado, desenvolver a economia e garantir que as políticas partidárias fossem executadas em toda a sociedade. Cuba sofria as consequências da camisa de força imposta à economia por uma nomenclatura casta dirigente preocupada em preservar sua posição dominante que bloqueia qualquer alternativa produtiva. Para Milovan Đilas, não é a ideologia que define um Estado comunista.
O comunismo moderno não é só um partido de um certo tipo que promove a intervenção total do Estado na economia. Mais do que qualquer outra coisa, o comunismo é uma nova classe de proprietários e exploradores. Os marxistas de hoje dizem que essa elite não pode ser chamada de classe de proprietários, porque não havia propriedade privada na União Soviética. Isso só é verdade no papel, porque na prática, conforme definido pela lei romana, a propriedade constitui o uso, o desfrute e a disposição de bens materiais. A burocracia política comunista usa, desfruta e dispõe da propriedade estatal. Na prática, o privilégio da propriedade da nova classe se manifesta como um direito exclusivo, como um monopólio partidário. Os marxistas também gostam de usar a Constituição como prova de que o poder era sim do povo, como estava escrito no artigo 1. Mas a Constituição soviética era só um papel para impressionar a opinião pública ocidental. A atual Constituição soviética afirma que o poder pertence ao povo, que o exerce por meio de sovietes eleitos. O fato, no entanto, é que o verdadeiro poder na União Soviética pertence ao aparato do Partido Comunista, a nomenclatura. São os membros desse aparato os verdadeiros líderes do país. Por isso, a Constituição soviética não pode ser usada como prova de nada. O próprio Lenin afirmava que a ditadura revolucionária do proletariado é um poder conquistado e mantido pela violência, poder esse que não está atrelado a nenhuma lei. A atuação do governo à revelia de qualquer lei ou princípio constitucional não ocorreu só na época de Lenin, mas durante todo o regime. E quem afirma isso não é um historiador anticomunista, mas um advogado que viveu 58 anos sob o regime soviético e se tornou PhD em Direito Soviético em Moscou, Konstantin Simis. O princípio da legalidade não opera na União Soviética. Como o regime não se considera vinculado à lei, qualquer órgão dentro do sistema e qualquer tribunal pode, na verdade deve, violar a lei por ordens de seu superior no aparato do partido, na nomenclatura. Juízes, promotores e policiais desempenhavam um papel duplo na corrupção. Eles podiam condenar e aceitar subornos, processar e receber pagamentos ilegais, atacar e incentivar a corrupção. Em última análise, as agências soviéticas de aplicação da lei e da justiça criminal, embora fossem as principais investigadoras da corrupção, também eram os principais locais onde ela ocorria. Você já deve ter ouvido que numa sociedade comunista os salários eram iguais para todos. Isso não é verdade. Os operários, por exemplo, considerados os heróis da classe trabalhadora pelo regime, ganhavam mais do que os professores, médicos e jornalistas. Já a nomenclatura desfrutava de salários impensáveis para a população comum e confortos que só a nobreza havia experimentado antes na Rússia. As discrepâncias entre o pagamento de trabalhadores e funcionários do partido são extremas. O salário médio de um trabalhador na União Soviética em 1935 era de 1.800 rublos por ano, enquanto o salário mais os subsídios do secretário de um comitê de província somavam 45 mil rublos por ano. A comparação da elite soviética com a nobreza czarista pode até parecer uma provocação do manual de história, mas não é. Os próprios documentos disponíveis sobre a regulamentação dos ganhos da nomenclatura mostram que eles retomaram práticas do regime czarista para funcionários da coroa. Uma das seções do decreto de junho de 1918 contém, de forma camuflada, uma disposição sobre obtenção de vantagens ocultas claramente emprestada da administração czarista. A maioria delas tinha sido abolida ou severamente limitada no governo Kerensky, mas foi retomada no governo soviético. São elas pagamentos adicionais para dependentes, prêmios por serviço de longo prazo, auxílio aluguel e alimentação, auxílio viagem. E essas são apenas as principais vantagens. O limite máximo do salário na nomenclatura cresceu de 3.000 rublos em 1919 para 60 mil rublos em 1922. Uma ata de reunião do Comitê Central do Uzbequistão, uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas, registrou dirigentes comunistas tinham belos apartamentos na cidade. Além disso, casas de campo e 2 ou 3 carros. Mas isso ainda não é tudo. Salários 25 vezes maior do que a média do país, desfrutar de apartamentos amplos, casas de campo para os finais de semana e carros novos do Estado, enquanto a população vivia amontoada em pequenos apartamentos coletivos e usava transportes públicos precários, não revela todo o problema.
Isso é comum em muitos países não socialistas do mundo, o que prova que a revolução foi feita para nada. Ou melhor, foi feita para colocar no poder um partido que realizou justamente aquilo que dizia combater. O grande mal dessa estrutura de poder é que a corrupção e a degradação moral passaram a ser a regra e penetraram em todas as esferas da sociedade. Trabalhar no partido garante não apenas um alto salário e inúmeros direitos e privilégios, mas também uma renda mensal sob a forma de subornos e presentes nos departamentos e organizações sobre as quais o funcionário tem autoridade e deve supervisionar. Em outras palavras, a corrupção generalizada é inerente ao comunismo. É claro que existe corrupção em todos os países, mas o grau de corrupção nos regimes comunistas é muito diferente. Para ilustrar essa diferença, vamos fazer uma comparação. Pode-se dizer que toda pessoa tem gordura corporal, mas um atleta de elite tem 5% de gordura no corpo, enquanto muitas pessoas sedentárias podem chegar a 40% de gordura. Em outras palavras, um é doente, o outro não. Portanto, generalizar que existe corrupção em todos os países é uma falácia, porque nega que existam países em que os níveis de corrupção são doentios. Embora existam, é claro, funcionários corruptos e organizações da máfia na maioria dos países ocidentais, a extensão da corrupção oficial e do crime organizado nos países ex-comunistas, especialmente na ex-União Soviética, vai muito além da experiência ocidental. Todo ano é publicado um mapa sobre o índice de percepção da corrupção em cada país. Não por acaso, os países em que existe livre mercado têm os menores índices de corrupção. Europa Ocidental, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Uruguai. Já os países com menor liberdade econômica e política têm os maiores índices de corrupção. A razão é simples: nos países onde há livre mercado, não há tantas proibições e regulamentações. Ninguém precisa corromper agentes públicos para burlar uma proibição que não existe. Um dos períodos de maior corrupção nos Estados Unidos, por exemplo, foi durante a Lei Seca, quando as bebidas alcoólicas eram proibidas. No mapa da corrupção, vemos que boa parte dos países com maior índice de percepção de corrupção passaram pelo comunismo ou por alguma ditadura na qual havia fortes restrições ao mercado privado. É o caso da maioria dos países da África, por exemplo. A Rússia se mantém altamente corrupta, em parte porque, com o fim da União Soviética em 1991, a privatização das estatais russas e a concessão de novos negócios privilegiou a nata da ex-nomenclatura. As grandes empresas russas passaram para as mãos da elite corrupta do Partido Comunista. Assim, a corrupção se perpetuou no país. Mas é importante entender como o modelo da nomenclatura incentivava a corrupção. A própria maneira como era feita a seleção dos nomes para a nomenclatura exigia que houvesse corrupção. Os cargos mais altos do regime eram dados não aos mais competentes, mas para aqueles que comprovavam ser fiéis ao líder do governo. Em geral, membros da cúpula do partido. Esses chefes, por sua vez, também precisavam estar cercados de pessoas de sua confiança, amigos ligados ao partido, parentes e amantes, que por sua vez também iriam contratar apenas subordinados de sua confiança. A nomenclatura, portanto, era uma rede de clientelismo, na qual a incompetência era tolerada para que cada um mantivesse seu cargo no poder. Por isso, a fidelidade precisava ser constantemente comprada com vantagens, privilégios e propinas. A casta de burocratas políticos não pode desfrutar de seus privilégios se não der migalhas a categorias mais baixas de burocratas. Mais uma vez, quem denuncia o modelo de degradação moral da sociedade promovido pela nomenclatura são membros da própria nomenclatura. Ilya Semtsov, por exemplo, foi diretor do Departamento de Ciências Sociais de Institutos de Ensino Superior. Ele escreveu no livro A Vida Privada da Elite Soviética. Vigarices, negociatas, suborno, desinformação são algumas das pedras angulares do poder, o caminho certo para o bem-estar e uma existência tranquila. Tudo o que faz parte do dia a dia do povo soviético, seu apartamento, móveis, roupas, o que ele come, se não foi produzido violando a lei, foi certamente negociando a sua revelia. Sob o sistema comunista, o crime está na base da vida soviética. O poder político é pré-requisito para a corrupção. Em outras palavras, a corrupção é o meio para atingir o poder.
Estamos falando então do abuso generalizado do poder, de uma corrupção baseada na própria natureza do regime comunista, no qual o governo é privilégio de uma única classe, a nomenclatura. Nessa sociedade, o bem-estar material é absolutamente proporcional ao escalão hierárquico ao qual a pessoa pertence. A escolha dos nomes para ocupar os cargos da nomenclatura, segundo determinação do próprio partido, era por votação dos membros do partido. A lista é uma prática extralegal e semi-secreta pela qual a hegemonia comunista é exercida sobre o sistema político soviético. Sua natureza é extremamente conservadora, restringe a promoção de mulheres e jovens, além de gestores de nacionalidade não russa. A população desconhecia o funcionamento da nomenclatura, mas sabia da corrupção e que os altos funcionários do governo gozavam de uma vida muito melhor. Esse modelo de poder levou toda a população a ver o regime com desprezo e medo. Por isso, as pessoas fingiam apoiar o regime para não serem punidas, mas quando tinham oportunidade, roubavam o que podiam num ambiente de trabalho para compensar a falta de condições básicas de vida e assim a corrupção se alastrou por toda a sociedade. As coisas chegaram a tal ponto que o roubo no trabalho, não só o roubo pequeno, mas o roubo em grande escala, tornou-se a norma em todo o país. Nós subestimamos o quanto os regimes do tipo soviético minaram o comportamento cumpridor da lei e a integridade dos funcionários do governo. O tipo de sistema que Stalin iniciou tinha uma característica fundamental que levou a ainda mais atividade ilícita e corrupção oficial. Precisamos explicar por que a corrupção aumentou tanto ao longo do sistema comunista e se tornou um problema sério para as sociedades pós-comunistas. Carreirismo, luxo excessivo e apego ao poder são inevitáveis, assim como a corrupção. Não é como a corrupção de servidores públicos, pois isso pode acontecer em outros estados. É um tipo especial de corrupção causada pelo fato de o governo estar nas mãos de um único grupo político, fonte de todos os privilégios. Para manter o poder, a distribuição de todos os tipos de privilégios torna-se inevitável. O roubo nas fábricas, no comércio, nas lojas e nas fazendas coletivas tornou-se uma epidemia no país, a tal ponto que o Estado precisou organizar um exército de agentes em um órgão chamado Departamento para a Luta contra o Roubo de Propriedade Socialista. Note que se a propriedade fosse socialista de fato, não haveria problema se o trabalhador pegasse uma parte daquela propriedade. Afinal, o regime não defendia o lema para cada um segundo as suas necessidades? A criminalização desses furtos deixa evidente que o Estado comunista via a propriedade estatal como um monopólio dos dirigentes. Este exército de agentes segue os trabalhadores que carregam um par de meias escondidas nas roupas se trabalham em uma fábrica de meias, ou alguns quilos de carne se trabalham em um frigorífico, ou 1 ou 2 relógios de uma fábrica de relógios. As formas de roubo são infinitas e infinitamente mais sutis do que isso. Dezenas de milhões de soviéticos desejam se mudar para as grandes cidades, mas uma pessoa não tem permissão para se mudar sem a aprovação da polícia soviética. Na vida real, todas as restrições e proibições são desconsideradas e violadas todos os dias, geralmente, é claro, em troca de suborno. Nas grandes cidades, o suborno para obter uma autorização de residência gira em torno de 500 rublos. Uma autorização de residência para Moscou custa bem mais. A corrupção que apodreceu o aparato governante do país teve o terrível efeito de corroer a moral não apenas das pessoas que dão ou recebem subornos, mas também dos inocentes. A atmosfera de corrupção gerou a convicção nas mentes das pessoas de que tudo pode ser alcançado por meio de suborno, um bom emprego, um diploma universitário ou um veredito judicial imerecido. Enquanto a população temia as campanhas de perseguição contra furtos, a nomenclatura parecia ter imunidade para a corrupção de valores muito maiores. Desde o início da carreira, o nomenclaturista já se deparava com o suborno. Não bastava apenas a fidelidade ao partido para ganhar cargos públicos. Era preciso pagar para ser escolhido para o posto. Pela lei, deveria haver uma eleição no partido para a escolha do candidato. Mas, como já falamos, a lei era letra morta. Na República Socialista Soviética do Azerbaijão, um cargo de procurador do distrito foi vendido em 69 por 30 mil rublos. Um outro posto de chefe do distrito da milícia foi fixado em 50 mil rublos. O posto de chefe do Sovkhoze, igualmente reservado à nomenclatura, era mais cotado, 80 mil rublos. O título de membro da Academia de Ciências era de 50 mil rublos.
Até os diretores das escolas e faculdades cobravam propina para conceder vagas aos alunos ou mesmo para terem boas notas. A elite soviética trata de isolar seus filhos da massa. Embora não exista escola particular no país, há uma vasta rede de escolas especializadas nas quais o ensino é ministrado em línguas estrangeiras. Teoricamente estão abertas a todos. Na prática, a esmagadora maioria dos alunos dessa escola pertence à elite. Nas escolas especiais, as turmas são menores, o ensino é de melhor qualidade, o equipamento educacional é melhor e as instalações de educação física são excelentes. No fundo, são os pais, não os filhos, os aprovados no vestibular para as escolas especiais. Para os filhos das classes trabalhadoras, porém, o ingresso é limitado e difícil. Desta forma, os filhos da nomenclatura garantiam um futuro nessa mesma classe. As escolas dos filhos da elite visavam a produzir pessoas com grande autoconfiança, convencidas de que o poder lhes pertence por direito, pelas suas origens sociais. Nessas escolas é formado o caráter do futuro dirigente. Arrogante, presunçoso, sem princípios, exatamente a pessoa necessária ao topo do poder. O processo de perpetuação dos privilégios é a transformação dos direitos vitalícios em hereditários. Embora um cargo na hierarquia partidária não seja hereditário, nem tampouco vitalício, propriedade e valores podem ser passados para filhos e netos. Note que essa informação coloca em xeque a ideia dos marxistas de que não havia propriedade privada na União Soviética. Se a elite dirigente conseguia transferir suas mansões para os filhos, ainda que isso não fosse registrado no papel, era claramente uma apropriação. A classe dirigente resolveu um outro problema relativo à sua aristocratização, a preservação de sua homogeneidade, através dos casamentos intra-elite. O mercado de casamentos também faz parte da espiral de poder. É criada, assim, uma barreira contra a penetração de elementos estranhos. Ou seja, aquilo que os comunistas diziam combater, propriedade privada, direito de herança, desigualdade, privilégios hereditários e econômicos, foi justamente o que o comunismo soviético construiu ao longo do tempo no poder. O que fica evidente não é só a hipocrisia desses dirigentes, mas principalmente o desejo de eliminar todas as liberdades para construir sua própria aristocracia. Afinal, a nomenclatura tinha mais semelhanças com a nobreza do que com a burguesia. No absolutismo, o poder era hierárquico, composto por grupos com diferentes graus de nobreza. Os nobres compravam títulos assim como a nomenclatura comprava cargos. Era comum que os nobres acusados de traição ao rei fossem para a prisão, o exílio ou a execução, como a nomenclatura na União Soviética. Os privilégios nobiliárquicos eram vitalícios e hereditários. Na nomenclatura isso também ocorria, embora não fosse regra automática. Os nobres faziam casamentos apenas dentro de seu grupo, a nomenclatura também. A relação entre absolutismo e comunismo foi notada por diversos autores, inclusive como um modelo extrativista, causador da pobreza de muitos países. O Nobel da Economia Daron Acemoglu explica que é impossível compreender muitas das mais pobres regiões do mundo no fim do século XX sem o entendimento do novo absolutismo do século XX, o comunismo. Apesar das diferenças ideológicas entre monarquia e comunismo, a organização política dentro da coroa nas antigas monarquias era quase idêntica à estrutura de poder dos regimes comunistas. Costumava ser considerado irônico chamar a elite soviética de aristocracia, mas eles eram muito mais como uma nobreza de serviço feudal cujos privilégios eram totalmente dependentes de sua lealdade. Além disso, os chefes regionais construíram suas próprias comitivas e se tornaram tão poderosos que Stalin os chamava de grão-duques. Clãs inteiros eram membros da liderança. Kaganovich era o mais novo de 5 irmãos, 3 dos quais eram altos bolcheviques. Os parentes de Stalin de ambos os casamentos eram todos altos funcionários. Essa formação de clãs na nomenclatura não era diferente da burocracia monárquica. A coroa nas monarquias absolutas era formada por um grupo que demonstrava alta fidelidade ao rei. A maioria era nobre e ligada à família real por sangue ou por amizade. Outra característica essencial presente nos dois modelos políticos é o patrimonialismo. O Estado português, na época da colonização, é um Estado absolutista. Em teoria, todos os poderes se concentram na pessoa do rei. O reino, ou seja, o território, os súditos e seus bens, pertence ao rei, constitui seu patrimônio. Daí o uso da expressão Estado patrimonialista para definir o Estado absolutista.
No Estado absolutista não há distinção entre a esfera pública e a esfera privada. Nele tudo é público, pois não há limites pré-estabelecidos ao poder real. Na época do rei Afonso V, quando foi efetuada uma revisão das leis do reino, seu autor dizia que o rei é livre de toda a lei humana. O desenvolvimento da democracia no Ocidente decorreu justamente do combate ao patrimonialismo. Foi esse poder absoluto que os iluministas questionaram nas monarquias. Para muitos deles, não era a monarquia em si o problema, mas o patrimonialismo. Por isso, muitos defendiam a ideia do despotismo esclarecido, isto é, reis conscientes de que certos abusos deveriam ser evitados. Os chefes políticos não precisam prestar contas a ninguém. Eles são donos dos corpos e dos bens de seus súditos. Por isso pode despi-los, aprisioná-los, matá-los. Seus súditos não têm o direito de se oporem. Autoridade, hierarquia, disciplina, obediência serão os fundamentos da ordem social. A democracia começou a ganhar espaço no século XIX na Europa, conforme o poder patrimonialista começou a declinar. A reação dos intelectuais amantes do autoritarismo do Estado foi imediata. Friedrich Hegel foi um dos primeiros a pregar o retorno do Estado forte, e ele influenciou intelectuais como Marx e Engels. Ou seja, o marxismo foi uma revolta contra a sociedade livre que surgia. A democracia defendia a liberdade de cada um professar sua religião sem ser perseguido pelo Estado, a liberdade de expressar suas ideias sem ser preso, a liberdade de derrubar um governante se o povo não estiver satisfeito com ele, e a liberdade de eleger representantes na política. Marx se opunha a tudo isso. A Revolução de 1917, portanto, significou uma reação contra as sociedades livres e um retorno ao patrimonialismo, evidentemente com uma nova ideologia que valia apenas no discurso. Na prática, a estrutura de poder era a mesma que na monarquia absolutista. Em lugar da coroa, que representava a burocracia do Estado, a nomenclatura. O conceito de patrimonialismo foi aplicado ao início do regime bolchevique pelo sociólogo V. Mervar. Para ele, ao chegar ao poder, Lenin fez uma seleção de pessoas para o aparelho administrativo que posteriormente se desenvolveu numa burocracia tipicamente patrimonialista. O conceito de patrimonialismo foi usado por Graham Gill em sua análise das origens do sistema político stalinista. Para ele, um regime patrimonialista centralizado foi estabelecido por Stalin na década de 1930. As estruturas patrimoniais na burocracia do partido não foram ameaçadas até o governo de Brezhnev. Alguns autores classificam o regime soviético mais especificamente como neopatrimonialismo. É o caso do historiador australiano Johan Gorlitsky. Em muitos aspectos, a autoridade patrimonialista de Stalin também era moderna. Sua própria autoridade patrimonialista era compatível com formas bastante racionais de governos modernos, embora ele próprio permanecesse livre de regulamentações que pudessem restringir sua autoridade. Como o patrimonialismo também foi uma estrutura de poder típica do feudalismo, no qual os senhores feudais compartilhavam o poder apenas com vassalos de sua confiança, muitos autores afirmaram que o comunismo soviético teria sido uma retomada do modelo feudal de poder. A nomenclatura é uma espécie bastarda de feudalismo. Cada nomenclaturista recebe um feudo. Sabe-se que o feudo na Idade Média não consistia somente de território. Era também o direito de exigir um certo tributo dos habitantes. O feudo da nomenclatura é o poder. Portanto, não se trata apenas do retorno da hierarquia do Estado absolutista. O regime soviético eliminou todas as mínimas liberdades que vinham sendo impostas pela sociedade russa ao regime czarista, como uma pequena liberdade de imprensa, liberdade religiosa e eleições de deputados. Depois da Revolução de Outubro, tudo isso foi revertido. Assim como houve perseguições a grupos católicos na Grã-Bretanha nos séculos 17 e 18, a União Soviética perseguiu cristãos, judeus e muçulmanos. Assim como reis franceses, espanhóis e portugueses estavam acima das leis, o Estado soviético também não se submetia a nenhuma lei. A monarquia feudal russa foi derrubada e substituída por uma coalizão de partidos socialistas. Foi planejada uma Assembleia Constituinte para decidir qual sistema político a Rússia teria no futuro.
Como pode ser chamada de progressista uma ação que derrubou o governo democrático revolucionário, estabeleceu uma ditadura, estrangulou a liberdade conquistada, instalou um regime de terror, restabeleceu a censura e polícia política, pisoteou todos os elementos de um mercado privado, ou seja, combateu todas as forças que tinham destruído o feudalismo? Foi simplesmente o triunfo da reação. Depois veio a era Stalin com uma nova aristocracia, a da nomenclatura. Todos esses fatos confirmam a vitória da reação feudal. O ex-nomenclaturista Mikhail Voslensky explica: esta tese foi apresentada em diversas ocasiões. Tem havido conversa sobre neofeudalismo. É uma hipótese que explicaria alguns fatos. Primeiro, o fato de o socialismo real ter se estabelecido em países que estavam em estágio de feudalismo tardio. Em segundo lugar, o fato de obrigar os indivíduos a trabalhar por meio de pressões não econômicas está presente tanto no sistema feudal quanto no sistema socialista. Em terceiro lugar, a estrutura estritamente hierárquica das duas sociedades, o apartheid social e a existência de uma elite governante privilegiada, uma nova aristocracia. Vale notar que não se trata de uma interpretação de historiadores anticomunistas com o desejo único de criticar o regime soviético, mas uma análise básica do cenário que o próprio regime comunista produziu. Esses elementos característicos de uma monarquia absoluta foram notados inclusive por membros do partido, enquanto o Estado bolchevique estava sendo formado. O presidente da Comissão Central de Controle do partido, Aaron Soltz, pensou ter identificado a influência corruptora do próprio poder sobre os principais comunistas já em 1921. Escrevendo no Pravda, ele reclamou que uma casta hierárquica comunista de funcionários com seus próprios interesses de grupo já havia se desenvolvido. Uma nobreza comunista com sua comida e moradia exclusivas e com linhas ferroviárias próprias para que seus principais líderes não se atrasassem em suas viagens pelo país. Anos depois, Georgy Arbatov, antigo membro do Comitê Central do Partido Comunista, escreveu: os anos Brezhnev foram o auge da burocracia. Posições de liderança tornaram-se vitalícias. Secretários do partido e ministros do governo podiam manter a mesma posição por 15 ou 20 anos. Os níveis mais altos da nomenclatura, na visão de Arbatov, tinham se tornado algo como uma nobreza. Eles, os nomenclaturistas, tinham uma posição vitalícia com um alto padrão de vida e uma série de privilégios, incluindo moradia, assistência médica e até funerais, que os isolavam do resto da sociedade. Havia dinastias de funcionários do partido. Isso explica por que ainda hoje vemos depoimentos de russos mais velhos afirmando que sentem saudade da União Soviética. Eles provavelmente são filhos daquela nomenclatura que usufruíam do melhor que seus pais conquistaram no círculo da nobreza comunista. Com o fim da União Soviética, perderam todo um futuro de privilégios que os aguardava.